Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia sobre o continente europeu. E hoje nós vamos prosseguir o assunto falando sobre a realidade socioeconômica deste continente. Como vocês podem perceber pela imagem, a Europa ela é regionalizada em duas partes, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Podemos fazer essa divisão pelo destaque das cores. A amarelo são os países que fazem parte da Europa Ocidental e rosa os países que fazem parte da Europa Oriental. Primeiramente, nós vamos falar da parte da Europa Ocidental, que é uma região mais desenvolvida, onde se encontram países com vários graus de desenvolvimento que investem em pesquisa, em tecnologia, onde se concentram vários parques industriais com grandes empresas, possui muitas lojas importantes, tendo atividades econômicas como moda, turismo, centros universitários, que são influência para o mundo todo e onde recebe milhares de pessoas também. Por causa aí dessas atividades que atraem muitas pessoas a trabalharem, a diversificar sua forma de vida, a ter uma condição de vida melhor. A Europa Ocidental ela já é mais diferente. Ela é menos desenvolvida. Os países não são tão desenvolvidos como da Europa Ocidental, como a Alemanha, França, Reino Unido. É uma região da Europa onde se encontram países menos desenvolvidos. Essa região aí sofreu muito a economia de transição, que eram países socialistas e deixaram de ser por causa da queda do socialismo, transformando em países capitalistas. Então, os três países que destacam em atividades industriais são República Tcheca, Polônia e Hungria. Podemos fazer comparação, né, com a outra parte da Europa, se destacam vários países que possuem aí uma economia mais diversificada, mais desenvolvida. E nessa parte, apenas três países se destacam. Mais ultimamente, alguns países aí da região da Europa Oriental se tornaram influência para os países da Europa Ocidental. Isso é questão de economia, né, por causa do avanço do capitalismo. Então, muitos países aí da Europa Ocidental fazem parte de um grupo muito importante, um bloco muito importante, um bloco econômico, que é a União Europeia. No mundo todo existem vários blocos econômicos, né, para ajudar a circulação de mercadorias, a integrar países, a fazer abertura de mercados, compra e venda, exportação. E entre eles podemos destacar um bloco econômico muito importante, que é a União Europeia, que é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e pela adoção de uma moeda única, que é o euro. O objetivo desse grupo é buscar o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, aumentar a qualidade de vida das pessoas, saúde, trabalho dos cidadãos europeus e reduzir as desigualdades econômicas e sociais dos países membros. Mas, mesmo com a ajuda desse bloco aí, né, pelos objetivos que ele apresenta, existem muitas desigualdades sociais espalhadas pela Europa, né? Mesmo com esse desenvolvimento todo, a diversificação de empregos, indústrias, ainda não foi capaz de acabar com a desigualdade, desemprego e pobreza. Mesmo assim, esses fatores ainda persistem em países desenvolvidos, imagina os subdesenvolvidos. Então, na Europa, podemos destacar várias atividades econômicas que fazem deste continente, né, ser muito diversificado, muito desenvolvido. Vamos acompanhar alguns deles. A agropecuária. A agropecuária é muito importante nessa região, através de subsídios agrícolas que o governo, né, foi capaz de doar para os países, né, uma ajuda para os países. A agropecuária se destacou muito porque eles, com a ajuda do governo, eles começaram a produzir para que outros países não entrassem na frente deles. Então, eles começaram a produzir para o próprio continente, para a subsistência do continente, não precisando exportar de fora,
mas produzindo assim, eles mantêm a subsistência das pessoas locais, como também exportam essas mercadorias que eles fabricam e que eles produzem. Então, podemos destacar que esses subsídios agrícolas, essa ajuda de governo, foi muito importante para o desenvolvimento da agropecuária na plantação e também na criação de animais. Isso também é favorecido por causa da presença dos solos férteis que existe no continente europeu, principalmente na região ali dos solos negros, como é conhecido no país da Ucrânia. Outros países também se destacam, né, como Itália, França, Alemanha e Rússia, que investe bastante aí em muitas plantações e muitas criações de animais. Umas formas de exemplo que eu posso dar para vocês do que eles produzem são trigo, cevada, centeio, aveia, batata, entre outros produtos. Outra forma é a pecuária, que é praticada de forma intensiva. Os rebanhos recebem acompanhamento veterinário rigoroso. Isso faz com que os animais se desenvolvam, né, com mais rapidez para que haja aí a comercialização desses produtos. Quando é dessa forma, quando tem acompanhamento mais adequado, é diferente daquele tipo, né, de atividade onde a gente pratica assim de forma familiar, onde demora muito, mas quando tem uma forma mais intensiva de produção, aí aumenta com certeza. E outra forma também é a atividade extrativa, que é a extração, né, de petróleo, de carvão, ferro e manganês. Esses aí são os mais importantes no continente europeu. Transporte é outra atividade econômica muito importante para o continente europeu. A rede de transporte são os melhores do mundo deste continente. Podemos destacar o hidroviário, portos fluviais, rodovias europeias. Essas rodovias, elas também são tão boas quanto dos Estados Unidos, que também apresenta aí esse desenvolvimento também no setor de transportes. Podemos destacar também, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Porto de Roterdã, que é um dos melhores do mundo. Então aí, através disso, vocês podem perceber quão grande é o desenvolvimento do continente europeu. Então podemos destacar os países que apresentam elevado nível de desenvolvimento, né, de economia diversificada, grandes exportadores de produtos industrializados deste continente, que são Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca, Suíça, Espanha, Finlândia. São países aí industrializados, que apresentam grau de desenvolvimento, que investem na agricultura, pecuária, investem na extração de minérios, turismo, moda, tantas outras coisas que faz desse local ser um dos melhores do mundo, mas sem apresentar desigualdades, né? Como é difícil existir isso em algum continente, mas são países muito desenvolvidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão fazer a atividade do livro da página 120 e 129. Bons estudos, abraços, qualquer coisa vocês podem mandar mensagens.